Ao procurar alguém para casar, quem será que é mais exigente, na opinião de vocês? Homens ou mulheres? Os homens, geralmente, eles querem uma mulher que seja espiritual, ali, né, que seja, às vezes, pioneira, no caso dos testemunhos de Jeová, né, TJ, como eu sou, que também tem algum padrão de vida em algumas vezes, e além disso também sejam belas, né, tem a beleza, ali, uma presença. E as mulheres geralmente procuram homens que sejam trabalhadores, confiáveis, respeitáveis, também que tenham beleza, né, por que não? Mas eu acho que na questão da beleza o homem é mais exigente, né, pelo menos na minha opinião. O que vocês acham? Bom, nas experiências que eu tive, eu acredito que o homem, ele tem bastante escolha, né, de pretendentes, até porque, não levando em conta a aparência, tem mais homens na organização do que mulheres, isso tem menos homens, na verdade, do que mulheres na organização, então fica mais fácil deles escolherem, né, tem bastante opções, digamos assim, para quem quer escolher. E as mulheres, elas são a grande maioria na organização, então fica que tem bastante mulher para pouco homem, então é mais fácil para eles escolherem, terem mais pretendentes do que nós, mulheres, termos tantos pretendentes assim, né? E são muitas irmãs que, além de espirituais, são bem bonitas, né? Então, como os homens priorizam também um pouco a beleza das mulheres, é bem mais fácil para eles escolherem a mais bonita, digamos assim. E também espiritual, né? Porque tem muitas irmãs também que são bonitas e espirituais. Por que não? Isso é verdade. E as irmãs, como elas não têm tantas opções assim, algumas acabam que baixando meio a régua, né? Depois de tanta exigência, porque tem bastante irmã bem solteira na organização, ali depois dos 30 anos, pelo menos tenho bastante amigas assim também. E as que eu conheço são bastante exigentes, elas procuram assim, ter uma lista bem grande de exigência para o irmão cumprir, e que às vezes diz respeito também à espiritualidade. Hoje em dia tem bastante gente que não quer trabalhar, tem muitos homens que não querem trabalhar, então algumas falaram pra mim que esse é um grande empecilho. Até no meu caso também, eu conheci alguns que não queriam trabalhar e, tipo, não levava a sério nenhum emprego, então a grande maioria que eu conheci era assim, né? Tá bem difícil arrumar uma pessoa que seja responsável, assim, confiável no caso. E ter essa questão também, entendeu? Agora, levando em consideração os irmãos, alguns deixam para casar bem depois dos 30 anos, quando tá bem estabelecido financeiramente, espiritualmente, em alguns casos, né? Porque nem todos os irmãos são 100% espirituais. E eles conseguem, mesmo sendo um pouco mais velhos, conseguem umas irmãs mais novas, bem bonitas e espirituais também. Ou às vezes nem tanto, mas pros irmãos tem isso. Depende bastante do irmão, porque às vezes ele não quer ser ancião, nem é pioneiro. Ele é um publicador batizado que quer estar nas reuniões, assim como a irmã, então para ele isso não é muito importante. Então cada um tem as suas exigências, tanto em questão física como espiritual, enfim, a gente respeita isso. Só tô querendo deixar claro quem que é mais exigente no caso. Mas eu acredito que as exigentes mesmo são as mulheres. Pelas as amizades que eu tenho bastante amiga depois dos 30 anos, 40 anos, tenho 30, né? E eu vejo que elas são bastante exigentes com relação aos irmãos. Ah, porque é muito baixo, ah, porque não é loiro, porque é morena, essas coisas tudo, né? Então tem umas que acaba que deixando pra trás bastante oportunidade, porque o irmão não preenche às vezes os requisitos bem baixos, assim, às vezes questão mesmo física, sabe? E eu vi um casal bem bonito no congresso esses dias. Tem muitas irmãs que falam assim, ah, não quero namorar com um irmão baixinho, porque é muito baixinho. E ele era mais baixinho que ela, e eles super combinavam. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Às vezes é questão de se dar oportunidade mesmo. E são coisas assim bem pequenas, né? Que às vezes nem parece que a pessoa realmente tá à procura de um relacionamento, e sim de alguém pra mostrar aí nos âmbitos sociais, né?
E não é isso que importa. Às vezes a pessoa vê só a beleza, a aparência, e não é tudo aquilo que aparenta ser, né? Então, a gente tem que dar a oportunidade para as pessoas, para se conhecer realmente quem que são as pessoas, não só pela aparência delas. E eu vejo que muitas mulheres são assim, hoje em dia, né? Elas dão mais valor à aparência do que à reputação, ao tipo de pessoa com quem ela vai realmente ter um relacionamento, né? Ou às vezes se deixa levar muito por amizades, pelo que as outras pessoas acham, na verdade. E isso não é uma boa opção, né? Com certeza. Agora, com relação aos homens, eu falo porque eu tenho um irmão que é solteiro, irmão carnal mesmo. E pelo que ele conversa comigo, nota bastante a aparência, né? Se a irmã é espiritual, não precisa necessariamente ser pioneira, mas precisa ter uma certa espiritualidade, né? Cuidar da sua amizade com Jeová. Em alguns casos não precisa trabalhar, mas ser uma pessoa esforçada, né? Não ser preguiçosa, isso é bem importante. Mas em questão de exigência, eu vejo que realmente as mulheres ultrapassam os homens. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que é as mulheres ou os homens? Né? No caso dos cristãos, tá bom? Não só cristãos, mas também, se quiser comentar quem não é cristão, testemunho de Jeová ou de outra religião, fica à vontade. Eu tenho alguns amigos que não são testemunhos de Jeová, e eles comentam também que tá bem difícil arranjar um relacionamento que a pessoa queira algo sério. Constituir uma família, respeitar com quem ela resolveu estar, né? Enfim, então tá difícil para todo mundo. E realmente as mulheres ultrapassaram os homens nessas questões, nessas réguas que elas levantam, né? Agora, uma questão que é bem importante ressaltar é que às vezes isso depois de um tempo acaba aqui indo por água abaixo. E aí a pessoa vê que não arruma ninguém, então ela fala, então agora tá tudo certo, vou aceitar isso que eu falei que era inaceitável alguns anos atrás. E por causa de uma decisão mal tomada, né, ela às vezes se arrepende, porque ela deixou passar uma boa oportunidade alguns anos atrás, né. Eu tenho algumas experiências com relação a algumas amigas que isso aconteceu. Ela é um pouco mais velha e disse que não teria relacionamento com ninguém mais novo, né? Tipo, a pessoa é mais novo que ela, uns 10, 11 anos. E dá pra ver claramente que ela só baixou a régua pra não estar só, né? E a pessoa nem é tão espiritual assim como ela via antes. E tem uma outra amiga também que ela falou que só queria casar com uma pessoa que fosse pregar fora, né? Tivesse esse mesmo alvo. E ela não arrumava ninguém, ela resolveu dar oportunidade pra um irmão, que graças a Deus é uma pessoa muito boa, mas ele não queria, entendeu? Ele trabalha, tem a vida dele, eles tiveram uma filha, ela falou também que não queria ter filho, e por ele ela teve essa filha, né, que hoje é o xodó dela, mas pra vocês verem que pode mudar, né, os planos das pessoas. E depois de um tempo a pessoa baixa a régua e vê que aquilo que ela falou alguns anos atrás não era tão importante assim, né? Graças a Deus que essas irmãs que eu conheço, elas tiveram oportunidades ainda, né? Mesmo baixando a régua, são pessoas muito boas e que respeitam elas, que são TJs também, bem espirituais, maduros, né? Então isso é muito importante. Agora, se você passou por uma situação assim ou quiser comentar aqui no vídeo, fica à vontade. Também se inscreva no canal para me ajudar aí, tá bom? Até mais, tchau, tchau.